Vamos mergulhar nos bastidores de uma das mais significativas operações de captura da história moderna. Descubra como Otto Adolf Eichmann conseguiu evadir a justiça por anos após sua participação na organização do Holocausto até sua captura. Hoje, no Historiando por Aqui. Otto Adolf Eichmann, um oficial alemão-austríaco do Partido Nazista e oficial da SS, desempenhou um papel significativo na organização do Holocausto. Ele esteve envolvido no planejamento da solução final na Conferência de Wannsee em janeiro de 1942, onde foi discutido o genocídio dos judeus. Eichmann foi encarregado por Reinhard Heydrich de gerenciar a logística para deportar milhões de judeus para guetos nazistas e campos de extermínio em toda a Europa. Após a guerra, Eichmann, que havia sido capturado pelos americanos, passou por diversos campos para oficiais da SS e evitou a descoberta de sua verdadeira identidade pelas forças dos Estados Unidos, usando documentos falsificados. Quando sua identidade foi descoberta, fugiu de um detalhe de trabalho e obteve nova documentação sob o nome de Otto Henninger. Eventualmente, ele se estabeleceu na região de Lunenburg-Heave, inicialmente trabalhando na indústria florestal e mais tarde arrendando um terreno, onde viveu até 1950. Durante esse período, testemunhos de figuras como Rudolf Höss nos julgamentos de Nuremberg o implicaram. Em 1948, Eichmann, com a ajuda do bispo Alois Rudal, um simpatizante nazista, obteve uma nova identidade. Esta identidade possibilitou a ele a obtenção de um passaporte humanitário no Comitê Internacional da Cruz Vermelha e, subsequentemente, autorização para viajar para a Argentina em 1950. Antes de partir para a Argentina, Eichmann viajou pela Europa, ficando em mosteiros, que serviram como esconderijos para o fugitivo a caminho do porto. No dia 17 de junho de 1950, partiu de Genoa em um navio, chegando a Buenos Aires quase um mês depois, em 14 de julho. Inicialmente, Eichmann residiu na província de Tucumã, porém após a chegada de sua família na Argentina em 1952, eles se estabeleceram em Buenos Aires, onde Eichmann ocupou vários empregos até encontrar uma posição na Mercedes-Benz. Em 1956, ele foi extensivamente entrevistado pelo jornalista expatriado nazista Wilhelm Sassen, durante o qual confessou seu envolvimento no Holocausto. Essas entrevistas foram a base de artigos nas revistas Life e Stern no final de 1960 e posteriormente se tornaram o tema da série documental A Confissão do Diabo, As Fitas Perdidas de Eichmann, exibida em 2022 na televisão israelense. Vários rumores da presença de Eichmann na Argentina surgiram durante a década de 1950. Gerhard Klemmer, um geólogo alemão que trabalhou com Eichmann em Tucumã, reconheceu o fugitivo que se apresentava como Ricardo Klement. Em seu retorno à Alemanha, Klemmer denunciou a presença de Eichmann na Argentina. Lothar Hermann, um judeu alemão na Argentina, também contribuiu para descobrir a identidade de Eichmann, depois que sua filha conheceu Klaus Eichmann, filho de Otto Eichmann. Hermann tentou por diversos contatos alertar as autoridades, até que a informação chegou a Fritz Bauer, que na época trabalhava na Alemanha como procurador-geral. Bauer comunicou-se com o Mossad para verificar a veracidade das denúncias. Isser Harel, diretor do Mossad, enviou agentes para a Argentina em 1960 com o intuito de angariar informação sobre o fugitivo. Após semanas de observação, agentes do Mossad haviam verificado a identidade de Eichmann e estudado sua rotina. Harel então foi para a Argentina em maio de 1960 para supervisionar a captura do fugitivo.
No dia 11 de maio, Eichmann foi capturado por agentes do Mossad enquanto caminhava próximo a um campo aberto perto de sua casa em San Fernando, Buenos Aires, sendo abordado por Peter Malkin e outros agentes após descer de um ônibus. Após uma breve luta, eles o esconderam em um carro e o levaram para uma casa segura do Mossad. Lá, ele foi mantido por 9 dias, enquanto sua identidade era verificada. Na noite de 20 de maio, Eichmann foi sedado pelo anestesista israelense Yonah Elian, disfarçado como comissário de bordo, e foi embarcado no mesmo avião da companhia aérea israelense Al Al, que transportou a delegação israelense para a celebração do 150º aniversário da Revolução de Maio na Argentina. Após um atraso tenso no aeroporto, o avião partiu para Israel, fazendo uma escala em Dakar, Senegal, para reabastecer. O voo chegou a Israel em 22 de maio e a captura de Eichmann foi anunciada por Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, ao Knesset, na tarde seguinte. A notícia do sequestro de Eichmann desencadeou uma onda de antissemitismo na Argentina, liderada por grupos de extrema-direita, como o movimento nacionalista Tacuara. O governo argentino solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em junho de 1960, após tentativas fracassadas de negociação com Israel, alegando uma violação de seus direitos soberanos. A Resolução 138 foi aprovada pelo Conselho de Segurança, reconhecendo a violação da soberania argentina e solicitando reparações de Israel. Após novas negociações, Israel e Argentina emitiram uma declaração conjunta em 3 de agosto, admitindo a violação da soberania argentina e encerrando a disputa. Eichmann ficou detido em Israel por 9 meses, passando por interrogatórios diários, totalizando mais de 3.500 páginas. O inspetor-chefe Avner Less liderou os interrogatórios, baseando-se em documentos de Yad Vashem e do caçador de nazistas Tuvia Friedman, para discernir a falsidade de Eichmann. Apesar das evidências crescentes, Eichmann persistiu em negar sua responsabilidade, alegando que estava apenas seguindo ordens. Sua falta de remorso era evidente, mesmo em um pedido de perdão, onde ele se distanciou da responsabilidade de liderança. Seu julgamento começou em 11 de abril de 1961, com base em acusações sob a lei de nazistas e colaboradores nazistas. A acusação apresentou um caso ao longo de 56 dias, mostrando centenas de documentos e 112 testemunhas, incluindo sobreviventes do Holocausto. O julgamento ganhou cobertura significativa da mídia global. O advogado de defesa, Robert Servatius, contestou a apresentação de material não relacionado a Eichmann. A defesa argumentou a obediência de Eichmann às ordens superiores e tentou mitigar seu papel no Holocausto. Apesar da recusa de Eichmann em aceitar culpa pessoal, ele foi condenado por 15 acusações, incluindo crimes contra a humanidade e filiação a organizações criminosas. Em 15 de dezembro de 1961, Eichmann foi condenado à morte por enforcamento por seu papel significativo no genocídio. A equipe de defesa de Eichmann apelou do veredito para o Supremo Tribunal de Israel, argumentando jurisdição e a legalidade das leis sob as quais ele foi acusado. O recurso foi ouvido por um painel de 5 juízes, que confirmou o julgamento do Tribunal Distrital em todas as acusações. Apesar das tentativas de clemência, incluindo apelos da família de Eichmann e de figuras proeminentes, o presidente Ben-Zvi negou o pedido. Eichmann foi enforcado em uma prisão em Ramla em 1º de junho de 1962, após o recurso de clemência presidencial ser negado. Suas últimas palavras expressaram conexão com sua pátria e prontidão para a morte. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas no mar fora das águas israelenses. O filho de Eichmann não expressou ressentimento em relação a Israel pela execução, reconhecendo a falta de remorso de seu pai e a tensão emocional em sua família.
Em Israel, o testemunho do julgamento aprofundou a compreensão do impacto do Holocausto, especialmente entre gerações mais jovens, dissipando a ideia errônea de que os judeus haviam aceitado passivamente seu destino. O conceito de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, conforme articulado em sua reportagem sobre o julgamento, retratou Eichmann como um burocrata comum, cumprindo seus deveres sem remorso. Essa noção popularizou o termo pequenos Eichmanns para descrever burocratas envolvidos indiretamente em prejudicar outros. No entanto, estudiosos como Bettina Stengner e historiadores como Christopher Browning e Deborah Lipstadt argumentam que Eichmann era um antissemita motivado ideologicamente e nazista comprometido que intencionalmente se apresentava como um burocrata sem rosto durante o julgamento. Eles afirmam que Eichmann não era apenas um seguidor passivo, mas um perpetrador entusiasmado que ativamente buscou seu papel no Holocausto. Se você quer ajudar o canal a crescer, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vejo vocês na próxima vez que estivermos historiando por aqui.